Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Copcast, né? E hoje nós estamos aqui muito bem acompanhadas, né? Eu sou a Mirtes. Eu sou o Lucas. E hoje nós temos uma entrevista bem especial, né, Lucas, para fazer, certeza. né? Hoje a entrevista vai bombar. Eu acho que todos os empresários ou as pessoas que querem empreender, né? Com certeza. Não podem perder Hoje a gente traz uma pessoa famosa, né? Né, gente? Alguém assim, né? Que realmente vai trazer um conteúdo aqui pra nós que, meu Deus do céu. Exatamente. Sensacional. Que tem propriedade, Tem né, propriedade, cara, no fala. assunto, né? Então, exatamente. Mas eu acho interessante, porque quem quer empreender ou quem já empreende, seria perfeito se a gente tivesse um guia, né, cara? Sim, sim. Falar assim, olha, segue esse caminho aqui que vai dar tudo certo, né? Você quer a sua empresa atingir altos resultados, tem um grande impacto na sociedade, Segue traga esses essa passos. dinâmica, cuida dos seus colaboradores. Ai, gente, seria perfeito. É isso. Perfeito. Eu acho que é isso. Mas eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje, Sim, né? sim, com certeza. Então agora eu vou passar para você apresentar, então, para você trazer essa novidade para todo mundo que tá assistindo a gente agora. Fechou. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre negócios conscientes, que é, na verdade, um guia prático para empresas que querem ser conscientes no seu dia a dia. E o que é negócios conscientes, né? Ele provém ali do capitalismo consciente, onde traz ferramentas e guias práticos para realmente a empresa ela ser consciente. Mas assim, Mirtz, sinceramente, quem sou eu para falar disso, né? Não, né? Então a gente trouxe alguém, uma pessoa assim que realmente tem essa vivência diária e que pode trazer esse impacto para nós. Então, chamamos aqui o Thomas Ex-Schmidt. Ex-Schmidt aprendemos a para falar o nome, aqui Thomas. conosco nesse dia. Eu acho que é uma grande honra para mim, inclusive. E realmente vai ser uma conversa muito boa, um bate-papo muito bom. Seja muito bem-vindo, Thomas. É um prazer muito grande ter você aqui hoje com a gente. É um prazer, é todo meu estar aqui com vocês, compartilhar esse espaço e trazer todo esse conhecimento, né, para essa parte do Brasil que está crescendo assim de uma maneira excepcional. Mato Grosso do Sul é bonito. Você está gostando de conhecer o nosso estado? Muito. Muito. Eu fiquei assim, muito surpreso. Quando a gente entra na cidade, a gente percebe, primeira coisa, que aqui a gente tem uma visão de longo prazo. Porque para você ter ruas largas, todas arborizadas, uma árvore demora 15 anos, 20 anos para crescer quando ela não tem competição do lado dela. E a gente anda nas ruas aqui, a gente percebe que alguém 20 anos atrás começou a desenhar a cidade que queria pro futuro, exatamente, né? que queria que os filhos e os netos morassem. Uma cidade arborizada, preparada para qualquer mudança, câmbio climático que vem aí. Porque a gente está se preparando com um mundo mais verde e mais fresco, porque as árvores trazem uma coisa extraordinária. Então, assim, tem uma consciência aqui nesse espaço, nessa região, sim, sim, que não é em todo lugar que a gente vê. Sim, com certeza. Isso é verdade. Eu tô dando uma olhada aqui, ó, dando uma revisitada aqui, no currículo, né, Thomas? Porque, poxa, olha só, analisa bem comigo se essa pessoa não é empoderada para falar sobre esse assunto, né? Cofundador do Capitalismo Consciente no Brasil, CEO e cofundador do Resolve Já. Thomas, eu não vou nem te perguntar o que é isso aqui agora, porque eu quero saber como é que você chegou até aqui. Então eu queria que você contasse um pouquinho da história dele, né? Para ver como é que a gente faz para chegar lá também, né, Lucas? Sim. Quem é o Thomas? Quem é o Thomas? Jogo rápido. Ex-produtor rural, produzia leite. Ex-produtor rural. Exatamente. Aonde, Thomas? Em Cunha, ali perto de Lorena, Nossa Senhora Aparecida, entre São Paulo e Rio. Sim. Tá certo? Depois eu me formei em engenheiro civil, fui trabalhar em empresas, 8 empresas em 10 anos, então era literalmente conhecido como um mochileiro de empregos. Sim, talvez um millennial fora de época, né? Adiantado. Aí eu fiz um MBA executivo e fui trabalhar nos Estados Unidos como consultor. E aí passei 10 anos, mudava de projeto, né? Porque os projetos são curtos, rápidos, então trabalhei em 20 países diferentes. Sim. Aí voltei, minha filha nasceu, voltamos para o Brasil para crescer junto da família. E aí o que você faz? Já fez tanta coisa diferente, corporativo, consultoria, você vai empreender. Aí você veste todo tipo de chapéu. Foi a hora que a gente começa a empreender e eu decidi, na empresa de rastreamento de alimentos, falar, eu preciso vender isso para uma empresa americana, vamos expandir internacionalmente. Sim. Aí eu conheci o fundador do Whole Foods, uma rede de varejo, fatura lá os seus 30, 40 bilhões de dólares no supermercado, com 500 lojas. E eu li um artigo dele, Capitalismo Consciente. Eu comecei a ler aquilo
Capitalismo consciente, que coisa absurda, né? Da Como é que- onde, né? como é que capitalismo e consciência consciência. andam junto? Sim, Não sim. existe isso. Aí eu começo a ler, ele fala propósito. Todas as organizações precisam ter um propósito. Fala, nossa, eu não tenho propósito de ter uma crença que o trabalho coletivo gera melhores resultados. Um mapa de stakeholder, um mapa de todos os envolvidos e afetados pela sua atividade comercial. Nossa, eu não tenho isso, mas eu tenho uma cadeia de valor, já é um comecinho. Cultura, né? Você criar uma cultura responsável. Eu falei, nossa, a gente se focou tanto na cultura de melhorar a operação, a gestão dos nossos clientes, e esquecemos a nossa, mas tudo bem. Sim. E liderança, e a gente percebeu a liderança de cuidar, a gente cuidar das pessoas, cuidar do cliente, cuidar do colaborador. E aí eu falei, nossa, eu sou um capitalista consciente, inconsciente. E aí eu comecei a olhar conteúdos materiais e acho que a coisa mais extraordinária dessa filosofia é que tem um estudo que a gente vai acompanhando que mostra que as empresas que praticam essa filosofia têm resultados de até 10 vezes superiores à média de mercado. Sim, sim. Nossa, gente. Então você quer ganhar dinheiro? Faça o bem. Pratica o guia. verdade? Segue o guia que vai dar tudo certo, né, Exato. Thomas? Mas e o Resolve Já? O que é o Resolve Já? Eu queria que você explicasse. Resolve Já o meu segundo empreendimento, né? É uma plataforma de mediação e arbitragem online. Porque a gente sabe que a gente entra na justiça, tem uma certa morosidade. E o que a gente viu? Tem uma legislação específica que ajuda a gente a entender ou usar caminhos alternativos para resolver um conflito. Somos adultos, a gente pode escolher um terceiro para ajudar a gente a resolver o conflito. Então a gente tem uma plataforma de negociação, mediação e arbitragem. Em 30 dias está resolvido qualquer conflito. Uau. Por exemplo, o Quinto Andar, que é uma plataforma de locação de imóveis, ela resolve os conflitos através de uma plataforma online, com a nossa e com outras empresas, tá certo? Então é muito interessante porque rapidamente a gente traz uma solução a 10% do custo da justiça em 30 dias com validade de execução legal. Então essa é mais um empreendimento nosso. Sim. E o nosso propósito era democratizar o acesso à justiça. Então esse é mais um dos negócios que a gente criou, já com essa filosofia, aplicando esses princípios. E esses negócios que eu criei me ajudaram a escrever o guia prático. Seria a minha próxima pergunta, né, Lucas? É, como que você chegou aqui, Como né? que surgiu o guia prático? Qual que foi, assim, aonde, como que você chegou nisso, né? Então, depois que eu ajudei a lançar o Capitalismo Consciente no Brasil, no Peru, Sim. na Colômbia, ajudando em Israel, no México. Eles estão em quantos países hoje? Hoje tem, os que eu acompanho são pelo menos 7 hoje, né? 7 países. E aí eu comecei a fazer muita palestra sobre o assunto e todo mundo me pedia, Thomas, mas eu gostei da palestra, onde que eu pego um material para executar isso? E eu não sabia como, não sabia, falei, quer saber? Eu vou escrever. Escrevi um livro que chama-se Fundamentos do Capitalismo Consciente, que é um livro prático. Sim. Aí o Raj, que é o acadêmico dessa área, me chamou, Thomas, eu estou indo para Cuba falar com empreendedores. Você quer vir junto? Falei, opa, traduzi o livro agora, né? pro espanhol, mudei o nome, porque capitalismo em Cuba não ia pegar bem, Sim. chamei Fundamentos de Negócios Conscientes, fomos para Cuba. O Raj viu o livro, ele fez o prefácio, inclusive, daí ele começou a olhar com mais cuidado, viu o engajamento dos empreendedores cubanos e um mês depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele me liga, Thomas, eu tenho um contrato com Harvard para escrever um livro prático. Você quer escrever comigo? Já conectou. O meu plano de 5 anos de escrever um livro com ele se reduziu para 1 ano. Sim, sim. Então foi uma coisa assim, foi uma realização, um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. Sim. Porque o cara que lançou, criou, estabeleceu os fundamentos desse movimento, me chamou, vendo o meu trabalho, para escrever um livro que foi publicado por Harvard. Né? Quando que isso acontece? Então, Quando assim, que a gente tem essa oportunidade, né? exatamente. Quando a gente recebe um convite desse, um reconhecimento desses. Mas aí eu vou falar uma coisa. O editor me ligou dos Estados Unidos, Harvard, lá em Boston, e falou, Thomas, tem uns livros aqui, você quer? De graça sempre eu quero. Você manda, não custa nada, pode mandar. Livro, para mim, pode mandar. A hora que eu abri a caixa, o nosso livro foi publicado em mandarim na China. Então, quando você publica um livro em Harvard, você fala, puxa, é um fato relevante. Fato relevante. Na sua vida, na sua história. Claro, né? com certeza. Quando este material é reconhecido e publicado num país como a China, onde é capitalista para fora, socialista para dentro, você percebe que eles estão preocupados Sim. em ajustar o capitalismo que eles praticam. Sim, sim.
disponibilizando um conteúdo desse. Então, para mim, esta foi assim, um reconhecimento adicional, além de publicar um livro, ter um livro publicado que agora 1 bilhão de pessoas têm acesso a esse conteúdo. 1 bilhão de pessoas. Não é extraordinário? É gente, Que hein? alcance, hein? É gente. Que alcance. Eu comprei esses livros também, tanto do capitalismo, aí depois eu descobri o guia de negócios conscientes, né? E isso realmente foi um impacto, assim, para mim. E essa correlação do capitalismo consciente, gestão consciente com, inclusive, a nossa cooperativa, eu identifiquei na minha leitura que tem uma correlação muito clara, assim, principalmente quando a gente olha para o impacto, para o propósito de uma cooperativa, o propósito do Sicredi. Como que você enxerga isso, Thomas, assim, essa correlação e todo esse impacto que é gerado assim, pelo capitalismo consciente, gestão consciente? O que é muito bacana, quando você olha os princípios e olha para o cooperativismo, até dá um passo atrás. Quando definir a nomenclatura capitalista, uma turma se definiu socialista, e aí tem uma turma do meio, olhou para um lado, olhou para o outro, quer saber... Vamos produzir bem como esses e distribuir bem como aqueles? Né? E criamos o cooperativismo. Exato. Então hoje, quando a gente olha nessa filosofia, nesses 4 princípios, a gente percebe que o cooperativismo é uma das melhores expressões do que a gente chama de capitalismo consciente. Sim, sim. Porque produz bem e distribui bem. Sim, com certeza. Tem esse ciclo, né, que a gente fala lá dos stakeholders, né, que Isso. aborda tanto, né? Então é uma coisa que até a gente estava discutindo sobre isso, Sim, né, sim. Lucas? Você fala, Lucas, olha, você já viu, né, as coincidências que tem do livro ali, quando você lê alguma coisa, você fala, na Sicredi aqui, isso Não é? acontece, né? Sim, A gente começou a realmente ver, né, essas semelhanças e fazer essa relação mesmo com o que tinha ali no guia. E é muito a gente bonito. Tá no caminho. Tá no E caminho. Tudo parte da educação também, né? Ali na nossa cooperativa mesmo, a gente começou e trouxe o capitalismo consciente para realmente implantar na nossa cooperativa, né? Onde todos os nossos colaboradores estão lendo, né? Estão participando Muito disso bom. para realmente educar, né, os colaboradores. Essa parte da educação eu acho que é fundamental, porque é o que eu vejo muito, assim, claro, nos meios de negócio e business, é que há uma diferença, né? Entre negócios conscientes e pessoas, capitalismo normal, isso. o clássico, né? Exatamente. Essas diferenças são bem claras e até hoje mesmo tem essas discussões, né? Existe clareza nessa questão de resultados, o que tem se falado hoje no mundo sobre isso, que a gente pode trazer, assim, para o nosso dia a dia. Acho que tem uma coisa bacana Dessa hoje, diferença. crescendo muito, é que a gente fala muito de KPI, né? O Key Performance Indicators, indicadores de desempenho, os principais indicadores de desempenho. Mas KPI também está para o outro lado, Key Purpose Indicators, os principais indicadores do propósito. Sim. Tá certo? E a gente tem que começar a aprender a equilibrar eles. Falar, quais são os indicadores tradicionais? A margem, participação de mercado, EBITDA, lucro, distribuição. Retornos. Agora, qual é o outro lado que representa o propósito? Né? Quando você começa a entender, e a gente tem indicadores macros de como o cooperativismo afeta a sociedade onde o cooperativismo está inserido. O PIB per capita em municípios que têm cooperativas é de 15% a 25% mais alto do que cidades que não têm cooperativas. Sim. Então, quanto mais a gente expandir essa ideia, mais força a gente vai ter. A gente olha na Europa, França, Canadá, Alemanha, Itália, Espanha, 40% a 60% da atividade é feita por cooperativas. Isso faz com que o mercado se equilibre. Não existe extremos. Quando o cooperativismo é muito pequeno, as empresas perdem um pouco a consciência. Sim, sim. Quando o cooperativismo cresce e tem uma participação significativa, o que acontece? As empresas começam a tomar posições mais conscientes para competir de igual e não abusar do seu poder econômico. Exato. Então é um convite para a gente... o cooperativismo é um convite muito importante para a gente apostar no futuro que a gente quer. Aqui em Dourados, a gente tem alguém que esteve apostando muitos anos, há 15, 20 anos atrás, com o plantio de árvores, fazendo uma cidade muito agradável. Agora, o que cada um de nós pode fazer? No que você aposta o seu dinheiro? Da onde você compra? Cada real gasto é um voto de confiança no futuro que você vai criar. O futuro para os seus filhos, para os seus netos e aí por diante. Então eu entrei de noite na cidade de Dourados, eu falei, nossa, essa cidade tem gente que pensa em longo prazo. Sim. Não está querendo ganhar amanhã. Está deixando um legado. Isso é tão bonito.
Porque isso é para inspirar a gente, falar que legado que eu vou deixar. Cria uma competição e colaboração para melhorar o legado da cidade. Sim. Uma empresa, né, não só uma empresa, né, mas aí a gente falando da cidade de Dourados, tudo, falando de lideranças, né, quando a gente tem uma liderança que tem um propósito, uma liderança que é inspiradora, né, que realmente ela se conecta com o propósito, aonde ela está ali inserida, né, seja da instituição, seja da cooperativa, eu acho que tudo flui. Você acha que, qual que é, assim, sei lá, os princípios, né, primordiais, assim, que uma liderança realmente inspiradora ela tem que ter? Acho que uma coisa importante hoje, o líder, ele precisa cuidar. Sim. Ele precisa aprender a cuidar. Isso é uma coisa muito importante que o Simon Sinek também compartilha muito. Ele tem um livro que fala Os líderes comem por último. Sim. Porque no exército, na guerra, você alimenta as tropas e depois a liderança come. Porque você quer tropas fortes para enfrentar a batalha. Então, quando a gente olha da perspectiva de negócio, o que significa tropas fortes? Uma equipe forte. É a equipe com a família cuidada. Porque se eu venho trabalhar e minha família está descuidada, o que acontece? Eu estou preocupado. Agora, se eu venho trabalhar e minha família tem a atenção, os benefícios da minha ausência quando eu vou trabalhar, eu trabalho com mais dedicação, porque eu sei que a minha família está cuidada. Então isso, cuidar, essa liderança de cuidar, é primordial. Segundo ponto, quando a gente fala de liderança, a gente começa a falar de ambidestria. Porque a liderança que trouxe a gente até o final do século passado foi a liderança de abrir portas, abrir caminho, né? E arrebentar tudo. Bandeirante, o cara abriu o caminho, pegou o ouro e foi embora. Pegou as esmeraldas, o caminho está lá, a gente pode usar. Então passou essa época. A liderança hoje, ela precisa ser eficiente, mas participativa. Porque se a gente é só eficiente, a gente tira a autoridade, tira a autonomia do outro. A participação, só participativo, você não chega em eficiência. Então, você tem que equilibrar. Então, o grande desafio do líder hoje é equilibrar a eficiência com participação. Resultado financeiro com resultado de geração de valor de longo prazo. É o plantar as árvores que vão fazer sombra daqui a 20 anos. Sim, sim. Porque essas sombras são o resultado de curto prazo hoje. Sim. É um clima mais ameno embaixo das árvores. Sim. Tá certo? Então este equilíbrio, essa ambidestria, olha que bacana. Você saber escrever com as duas mãos. Você saber atuar em equilíbrio com polaridades. É olhar para o ego, eu preciso estar forte e saudável para cuidar do ecossistema. Eu preciso olhar o ecossistema e o ecossistema. Então é muito bonito essas analogias de você ver o líder que cuida e ele sabe equilibrar os dois lados de uma balança bem desafiadora. Não é a gente migrar só para a participação, mas também não ficar do outro lado. Sim. Cada vez que a gente tem que escolher uma coisa ou a outra, a gente perde alguma coisa. E o líder de hoje, ele começa a entender. E a gente estava, hoje de manhã, no Instituto Federal, a gente estava conversando, por exemplo, tivemos um líder que aboliu a contribuição sindical. Veio outro líder que reestabeleceu a contribuição sindical. O que um líder consciente faz que cuida de quem? Do povo. Eu não estou olhando o interesse específico, eu estou olhando a sociedade como um todo. Sim. A gente não vai eliminar a contribuição social, a gente vai dar uma opção para o trabalhador. Você faz a contribuição social ou você deposita no seu imposto de renda. No seu fundo de garantia esse dinheiro. Sim. Então o que acontece? Quem decide Você dá liberdade para o trabalhador decidir. Agora, Exato. ele pode guardar o dinheiro, ou se o sindicato realmente oferece valor, ele vai falar, vou contribuir com o sindicato, porque agora eu tenho plano de saúde, tenho plano dentário, tenho alguma coisa. Então essa é a beleza de ter duas opções e não eliminar uma opção em contrapartida da outra. Este é o líder consciente. Dessa forma, você está cuidando de mais gente. Porque senão você só cuida de uma metade ou da outra metade. Sim. Você é um líder inclusivo, você está trazendo uma solução para todos. Exatamente. E ninguém mais muda essa regra, porque se alguém mudar, não, vamos tirar isso, o A ou o B, Sim. fala, pode parar. Você está tirando a minha liberdade, eu tenho liberdade hoje que eu não tinha ontem. Não precisa, né, tirar, Exatamente. né? É o poder da escolha mesmo, Exatamente. né?
E isso ele vem, eu acredito muito que tudo isso que o Thomas falou, ele vem muito de encontro, né, Lucas? Sim, com sim. uma das perguntas que a gente tinha colocado para ele a respeito de como as empresas operam, né? Sim, sim. Quando a gente olha para os negócios, né? Você tem dois tipos de negócios. Negócios que operam com uma inteligência sistêmica consciente e uma empresa que Que opera com baixo nível baixo mesmo, nível de né? consciência. De consciência. Qual que seria essa consciência? Assim, qual que são essas diferenças na prática de consciência, olhando inclusive para o líder, né? Isso. Que tudo parte também da consciência do líder para replicar com sua equipe, com sua organização. O que seria essa... Eu acho que a consciência é uma coisa que vai expandindo toda vez que a gente aprende alguma coisa. Sim, Tá certo? Se a gente olhar lá atrás, nos nossos avós, a gente sentava na mesa, come o que está no prato. sim. Não é isso? É. Hoje você vai em algum lugar, às vezes, não em todo lugar, as pessoas perguntam: você tem alguma restrição alimentar? Então, olha, esses 2 pratos você não pode comer, não deve comer. Você come Sim, se sim. você quiser, mas você é avisado. Você acha que a nossa avó vai falar: ai, netinho, você tem uma restrição alimentar? Eu fiz uma comidinha. Jamais, né? Não, Jamais. senta e come o que eu Come fiz. o que tem, né? Tinha que terminar de comer. Só sai da mesa e terminar o prato. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, o que é bonito disso é que a diferença da liderança, das organizações conscientes, elas estão sempre preocupadas em educar. A educação é transformadora. Sim. Porque quanto mais você ensina, mais o consumidor usa melhor o seu produto e vai falar bem. Mais o colaborador entende para que você trabalha e vai contribuir mais. Mais o fornecedor, o parceiro, entende para onde você vai e fala: olha, tive uma ideia, ajuda. Ótimo, vamos junto. Sim. Quando você não ensina ninguém, você só está tirando do outro. E a primeira opção, a primeira oportunidade que o outro tiver, ele vai procurar o outro caminho. Então, Sim. o modelo tradicional do século passado está com os dias contados. Porque quanto mais empresas começam a atuar desse jeito, mais pessoas vão falar: daqui eu não quero, eu vou para lá. Sim. E a questão também que você percebe que as empresas conscientes começam a realmente se destacar, né? No mercado, se Exatamente. destacar, realmente considerando as partes interessadas, né? Isso. Que são stakeholders, se puder até explicar pra gente o que seria esse termo. A gente tá, eu acho que avançando até um pouco nos temas, né? Mas voltando um pouco para o propósito maior das organizações, né? Me surgiu uma pergunta aqui, qual que é o seu propósito, Thomas? Querendo Bacana. te conhecer um pouco mais referente a esse propósito maior. E Acho também falar um pouco das organizações. Uma coisa que aconteceu nesse tempo, assim, não é fácil, primeiro, não é fácil escrever um propósito. Sim. Tá certo? Segundo, a gente começa a escrever um propósito, a gente começa a se medir contra aquilo. Sim. Fala assim, meu propósito é esse? Então, a primeira expressão do meu propósito foi lá atrás, em 2016, 17, quando eu comecei essa última empresa que eu tenho, a CBJ, e o propósito era mudar as empresas, mudar as organizações. Aí eu fiquei assim, ninguém gosta de mudar, né? Sim. É. Né? Primeiro, Já fica primeiro com assim, receio, né? não, vou falar assim, mudar as organizações. Aí eu percebi que, puxa, não tá muito lento, só eu faço. Então, eu vou falar, acelerar a mudança das organizações. Aí eu comecei a treinar concorrência, eu treino competidores, eu treino consultores para fazer o que eu faço. É o ego falando: Thomas, tem certeza que vai treinar o Lucas vai ser melhor que você. O ego fala: Thomas, o seu propósito é acelerar a mudança. Sim, sim. Né? Aí, depois que eu treinei muita gente, eu percebi, as pessoas não gostam de mudar. Você entra no aeroporto, vai fazer o check-in, a pessoa fala: olha, Lucas, seu voo mudou, não quero escutar. Agora, se a pessoa falar: olha, Lucas, seu voo teve um upgrade. Aí é maravilhoso, né? Primeiro eu vou rir porque eu não vou acreditar, mas eu tô aberto para escutar, tá Sim, certo? sim. Teve um upgrade? Me conta. Você vai amanhã, te deu um jantar e você vai ficar num hotel. Se der certo, tudo bem, para mim tá bom. Então eu mudei, acelerar o upgrade das organizações. E depois eu comecei a perceber que, na verdade, é difícil você mudar a empresa se você não mudar a pessoa. Sim. Então hoje, para mim, é muito claro, meu propósito e dos meus consultores, e por isso que eu ensino mais gente, é acelerar o upgrade da liderança Sim. e das suas organizações. Para quê? Para onde eu quero chegar com isso? Qual a minha ficção social? Um ecossistema de negócios conscientes. Sim. Onde eu posso confiar fielmente em fazer negócio com uma organização que assim, mesmo que aconteça alguma coisa errada, eles vão voltar para mim: Thomas, desculpa, fizemos errado, tá aqui o seu dinheiro de volta. Sim, sim. Tá certo? Essa é a minha expectativa. Então, assim, isso é importante. E a ficção social é uma coisa fundamental para a gente criar um mundo, uma imaginação de um mundo que todo mundo queira te acompanhar.
Quando eu era criança pequena, tinha um desenho animado que chamava Os Jetsons. Ah, é maravilhoso aquilo lá. Futurista. Isso, né? super futurista. Eu nunca esqueço do barulhinho dos caras voando Você de não carro ali. assistiu? Não é da época do Lucas, sabe? Não, mas você vai olhar, década de 70, tava lá. Não precisa falar a década também, né, Thomas? Não, tudo bem, não precisava. Agora, mas o que acontece, o que eles tinham? Eles tinham teletrabalho, telemedicina, FaceTime, as máquinas limpando a casa. O que aconteceu na pandemia? A gente começou a ter telemedicina, todo mundo trabalhando de casa, FaceTime, as máquinas limpando a casa, porque você está ocupado trabalhando em casa. Então, mudou muita coisa, as pessoas não podiam vir limpar a casa, então você começou a arrumar coisas para limpar a sua casa. A ficção científica da minha infância virou realidade aqui. Então, quando a gente fala de visão, qual é a visão da sua organização? Que mundo que vai ser criado quando você realizar o seu propósito? Isso. Puxa, isso eu quero participar. Mas, alto aí, né? Tem gente que fala, minha visão é ser número 1. Falei, isso é uma visão do ego. É verdade. Tira isso e põe... Individualista. Né? Isso. Então, se é número 1, eu vou ser número 2, eu vou jogar contra a gente. Não vou jogar o seu jogo. Porque se eu jogar com você, você vai estar na frente. Não quero. Sim. Então, o convite que eu faço para que a gente crie visões que sejam inclusivas e que a gente ponha qualquer número numa outra esfera que chama-se ambição. Quando você quer ser número 1, com quanto você quer ser número 1 e a data e o que significa isso. Põe lá fora. Sim. Mas a visão é uma visão que toca o meu coração. Você fala, nossa, que lugar bonito, eu quero ir. Sim, sim. Tá certo? Eu quero ir com você. Ah, é verdade. E a gente chega junto. O coletivo sempre é melhor, Isso, né? isso. E a gente chega junto. Não é que você vai chegar primeiro. Não, me ajuda a construir a ponte que eu vou ser o primeiro a passar. Sim. E vou comprar toda a terra e depois que vocês quiserem vir, eu vendo pra você. Não, tô fora. Mas agora eu vou te perguntar uma coisa, porque a gente fala tanto de propósito, né? Muito. Ah, eu tenho meu propósito, a empresa tem que ter o propósito. É fácil criar o seu propósito? Não é fácil, principalmente porque é guia, né? transcrever uma emoção em palavras. Tá aí um guia, é isso aí. É esse mesmo. Porque o grande desafio é você ter uma emoção. Vou dar um exemplo. Acho que é sempre com o exemplo que a gente fica mais fácil de chegar. Eu conheci um engenheiro, que tinha uma empresa enorme, muito, muito poderosa, fatura bastante, na Bahia, e ele falou, Thomas, achei legal a sua conversa, mas quando eu comecei a empreender, eu vi uma oportunidade econômica. É mesmo? Mas qual é a oportunidade que você viu? Então, eu era estagiário dessa empresa e todo cliente reclamava da mesma coisa. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair e abrir uma empresa que faz isso. Melhor. Porque aquela empresa que ele trabalhava era uma empresa de 10 anos. Você vai sair como recém-formado abrir uma empresa, quem acredita em você que você vai fazer melhor? Credibilidade. Você tem que ter muita confiança no que você está fazendo, que vai ser muito melhor mesmo, né? Então, o que aconteceu? Você só teve resultado econômico porque você conseguiu fazer melhor e as pessoas começaram a reconhecer como melhor. Exatamente. Sim. O resultado econômico é consequência de você realizar o propósito, de você melhorar o mundo, de você trazer uma solução, de você atender uma demanda, uma necessidade de alguém. Ela nunca é individual, né? Não, nunca é O individual. propósito está sempre ligado ao que Sempre você é um pode coletivo. oferecer, né? Exatamente. Então ele parou, olhou assim e falou, bom, então eu preciso de ajuda para escrever esse sentimento. Porque todo mundo que começa um negócio, começa porque É verdade. acredita que pode fazer alguma coisa melhor. Ninguém começa a falar, vou fazer mais do mesmo. Já viu alguém falar isso? E todo mundo que tenta fazer desse jeito Ah, não vai não pra vai frente. Não vai longe. pra frente. Não vai longe. Exatamente. É muito simples, é. Sim. E é aquela questão também, né, que até você cita isso no livro, a gente estava comentando sobre isso também, que é aquela questão do ganha-ganha, né? Ganha. Se eu tiver só preocupado com o meu lucro ali, eu não quiser repartir aquilo dali com ninguém, a tendência é que não dê certo, né? Exatamente. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso também pra gente, né? Ganha. Eu acho que também a correlação entre os stakeholders, né? O que é esse termo? Isso. Da onde surgiu? Então, primeiro, o que é o tal do stakeholder, né? Stakeholder é qualquer entidade, indivíduo ou organização afetada pela sua presença comercial. Então, você está aqui, o vizinho é afetado pelo que a gente faz, porque entra Sim. gente e sai do prédio. Sim. Dependendo se for uma festa, se for ficar muito tarde, o pessoal vai, pô, mas de novo esse barulho. Então, todo mundo que é afetado. A gente está acostumado com olhar a cadeia de valor. Ah, o fornecedor, a empresa, o funcionário e o cliente. Cadeia. É muito linear. Quando a gente fala de stakeholder, a gente olha interdependência, olha um ecossistema. Olha muito mais gente, porque eu não tenho relação comercial com a família dos meus funcionários. Mas, naturalmente, eles são afetados pela forma que o meu funcionário volta para casa. Se ele Sim. volta feliz, eles estão felizes. Se ele volta chateado, eles se escondem. Né? Então, você fortalece os laços de família
ou destrói uma família pelo emprego que você pode oferecer. Olha que perigo. Nossa, Então, forte, stakeholder- forte isso, hein? Olha a É. responsabilidade que as empresas têm, né? Muito. É muito importante. Então, você que é empregador, você que emprega pessoas, se o seu funcionário está voltando para casa chateado, triste, frustrado, é descontado na esposa, no filho, no cachorro, no passarinho, no quem tiver na frente. Sim, sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque isso pode ser uma consequência no dia seguinte de piorar o trabalho e desempenho da pessoa. Né? Sim. Então, essa ideia de stakeholder é isso, a gente reconhecer a interdependência. Vou voltar para o meu amigo da Bahia. Aproveitar que vocês estão indo para Bahia, né? Tá certo? Estamos expandindo agora a MS Bahia, né? Exatamente. Pronto. É, pronto. Ele falou para mim assim, falou, olha, o mais importante, você tinha clareza do seu propósito, você só não expressou em palavras. Então quem te acompanhava acreditava em você, não via. Conforme você vai crescendo, você precisa ter isso escrito. E você precisa evidenciar, olha, estou fazendo isso por causa do meu propósito. E aí eu falei para ele, aí entra a interdependência. Alguém foi o primeiro a acreditar em você. Não é que talvez você se achasse dependente do seu primeiro cliente, mas passado um tempo, você tem que reconhecer que você é interdependente. Ele precisa de você e você precisa dele. Sim. Nenhum dos dois funciona sozinho, porque ele acostumou com um serviço melhor e você oferece um serviço melhor e ele paga bem. Então é isso. E quando a gente começa a falar em ganha, ganha, ganha 3 vezes, tem uma coisa muito importante. Vamos dizer que eu tô com sede. Lucas, você tem 10 garrafas de água. Eu falo, Lucas, você tem água? Você fala, tenho. Eu falo, te dou 10 reais numa garrafa, você vende? Vendo. Aí eu falo, ganhou ele, vendeu uma garrafa, ganhei eu porque matei a sede. Mas o Lucas ganhou, eu falei, não ganhei tudo. O Lucas aceitou muito rápido 10, eu nem perguntei o preço. É verdade. Ele podia ter oferecido 8. Então eu tenho um sentimento que eu não ganhei tudo, quando é 2 partes. Agora, vamos dizer o seguinte, o Lucas fala, Lucas, tem água? Tenho. Quanto que é? O Lucas fala 10. Eu te dou 8. Ele aceitou. Aí eu falo, Ganhei em cima do Lucas. Podia ter colocado entendeu? um pouco menos ainda, né? Exatamente. Então, você vê como é que primeiro eu levei, eu achei que eu não ganhei, outra vez. Então, você cria esse sentimento imperfeito de ganhar, mas eu não ganhei tudo. Agora, se eu vou comprar a água do Lucas, Lucas, você tem água para vender? Tenho. Deixa eu te contar essa água, o que acontece. Cada 20 garrafas de água que a gente vende, a gente oferece, a gente doa um filtro para uma família em situação de desafio, vulnerabilidade de acesso à água. Não tem água constante. Com esse filtro, ela tira a água de qualquer poça e faz a água potável. E essa água custa 15 reais. Se eu, nem simpatizo, questiona, né? se eu simpatizo, faz sentido para mim essa causa, eu pago e eu ganho porque matei a sede, Lucas ganha porque vendeu a água e uma família ganha porque teve acesso mais um benefício. Então ganha, ganha, ganha 3 vezes. Sim. Essa é a relação sistêmica. Esse é o que a gente tem que fazer. E quando a gente pensa na cooperativa, o que acontece? Eu deposito dinheiro, Sim. eu ganho no rendimento. Alguém ganha no empréstimo que vai fazer Sim. e depois a gente ganha no resultado econômico que é distribuído de volta para os associados. E Então no tem caso da e pra cooperativa, comunidade. Exatamente. Exatamente. Então tem muitas formas, muita gente ganhando dessa transação desse depósito. Sim. Não é um depósito isolado, tá certo? Se eu deposito isso num banco privado, Pra onde que vai? eu só ganho rendimento. É. Não tem interesse genuíno com a comunidade. Sim. Não tem devolução para quem está investido com você. Sim. Tá certo? Então essas ideias de ganha, ganha, ganha são um grande desafio porque é um pensamento sistêmico. Sim. Isso, de novo, está vinculado ao líder. Ah, mas como é que eu começo a pensar em pensamento sistêmico? A gente começa a fazer perguntas. Quem mais eu posso envolver nessa Sim. conversa? Quem mais a gente pode trazer aqui? Puxa, vamos trazer um jovem que está se formando na escola, no Instituto Federal, para ele ver como é que a gente está operando isso aqui. E aí ele fala, o que você achou? O que a gente pode fazer melhor? E ele já tem uma experiência. Ele passa um mês aqui acompanhando as gravações. Esse jovem vai ter, aqui você tem um atestado de estágio aqui. Ele ganhou um reconhecimento que ele participou de uma atividade operacional. A gente ganhou porque a gente viu alguém que de repente a gente cresce e falou, opa, esse eu puxo para mim. Sim. Né? Então, olha quanta gente pode ganhar. E a pergunta é, quem mais a gente pode envolver nesta rodada dessa atividade? Sim, então, mas até assim, comentar um pouco da última vez que você veio, né? A gente teve um ganha-ganha, né? Porque você veio, trouxe a palestra ali para os nossos líderes, né? E a gente ganhou com isso, e você também ganhou e tudo mais.
e só que não teve o ganha-ganha-ganha, né? Exatamente, a gente ficou E com aí um foi saldo onde a devedor. gente foi... Isso. a Eu gente falei, foi- olha, a gente tem um Exato. contrato. Eu dou meu tempo, vocês me pagam uma quantidade de dinheiro, mas eu quero uma palestra na universidade, uma palestra. Não, sim. Hoje a gente E a tá gente vai pagando essa educando, conta, sendo Lucas, educado, né? exatamente. Hoje a gente está pagando a conta. Porque agora, hoje nós Exatamente. estamos passando essa informação para nossa comunidade. Exatamente. Né? Sim, Então, A gente ficamos. foi numa rádio, conversamos com um público mais amplo, levamos a ideia do cooperativismo, a ideia do capitalismo consciente Quantas para o mercado. pessoas... Quantas pessoas já não A ouviram? própria cidade também. Exatamente. Então, cada uma dessas iniciativas faz uma diferença nesse relacionamento. Por quê? Se eu vender uma palestra e ir embora, qual é o meu compromisso com a filosofia que eu prego? Sim. Eu preciso ser o exemplo daquilo que eu prego, da filosofia que eu estou compartilhando. Essas provocações, Thomas, Né? bem de encontro, assim. Então, com certeza. cada um de nós, na cooperativa, a gente tem que ser um exemplo do juntos, da prosperidade, Sim. de olhar quem não está incluído, de olhar onde tem brechas de prosperidade e falar que a gente pode elevar a prosperidade. Sim. Porque o cooperativismo naturalmente faz isso. A gente está expandido para uma região onde o cooperativismo não tem a mesma força. Sim, sim. Nossa responsabilidade é mostrar, convidar, ensinar essa turma, falar, puxa, esses caras são bacana, quero fazer parte. Eu quero ir nesse destino que eles Sim. estão levando a turma. Exatamente. né? A gente ser, no caso aí, não só uma opção, mas uma escolha, né? Exato. Do próprio Sim. associado, né? Isso. Quando a gente fala também dessas questões de gestão consciente, vem muita questão de investir na comunidade local. Exato. Né? A própria cooperativa, ela tem muito isso, né? A gente investe onde a gente está inserido. Né? Não... E você trouxe esse bate-papo um pouco da última vez que a gente se encontrou, assim. Qual que é a importância disso realmente na prática? Dessa importância da organização tá pensando realmente em trazer esse impacto local e olhar para os fornecedores locais, olhar para os clientes locais, enfim, a gente também no dia a dia comprar com pessoas locais. Aham. Acho que uma coisa que é tão bacana, às vezes eu falo, essa pergunta a gente tem que perguntar para o empreendedor, É verdade. né? Por quê? Se a gente pergunta para o empreendedor, o que você daria, empreendedor que está escutando a gente, quando para alguém que vai no seu estabelecimento, vai no seu negócio e faz uma compra com você? O que você daria para alguém que ajuda a realizar o seu sonho? O empreendedor, quando ele empreende, ele está bancando um sonho, realizando um sonho, está trabalhando. E alguém que entra para comprar, para consumir localmente, está ajudando a realizar esse sonho. Olha que coisa extraordinária. Sim. Que coisa impactante. Quando a gente tem esse poder na mão e a gente fala, este real que eu vou gastar vai ser para ajudar a construir o sonho de alguém. Sim. Agora a pergunta é, você está ajudando a construir o sonho de alguém aqui em Dourados ou lá na China? Ah, mas é mais barato. Puxa, eu preciso consumir tanto, eu vou consumir com mais sobriedade, com mais cuidado. Por quê? Quanto eu daria para alguém que ajuda a realizar meu sonho? A melhor atenção, o melhor serviço, o melhor produto que eu posso oferecer. Sim. Isso é bem verdade, né? Porque Não às é? vezes aí a gente opta aí por fazer uma compra aí fora do nosso, Não é? né? Na Amazon, por exemplo. É Não duro, vamos né? começar a falar, de repente a gente vai entregar, Lucas. Exato. Melhor não. Mas assim, não dá pra gente virar, assim, eu faço sempre, como eu trabalhei no agro há muito tempo, agora eu vou comer tudo orgânico. Primeiro que o mercado não consegue entregar tudo orgânico para todo mundo. Segundo, que vai ficar muito caro na sua conta. Fala, Exatamente. começa esse ano só comprando tomate orgânico. O ano que vem começa o tomate e o pepino. No outro ano, então, se cada ano você aumentar 1%, 5%, 10%, você Final das vai contas, ali, né? mudando e você vai ajudando o mercado a se ajustar. Ah, mas eu compro, vamos ver, eu só vou comprar, eu vou prometer que eu compro só 10 coisas por ano na Amazon. Sim. Porque o resto eu vou procurar aqui. E será que eu preciso? Vou olhar o que eu comprei? Estou usando tudo aquilo? Ou como é que eu faço? Comprei na Amazon, quem mais pode usar o que eu não estou mais usando? Né? Estender a vida útil das coisas faz parte do nível de consciência, faz parte da gente olhar. De repente surge um negócio de estender a vida das coisas. Tá certo? Na Dinamarca tem um shopping que você traz as coisas que você não quer, entrega, você recebe um crédito, é avaliado, você recebe um crédito. Você pode entrar na loja e pegar uma outra coisa e levar para você. Então você não precisa ter tudo o tempo todo e todas as coisas. Você pode usar por um período e devolver e voltar e usar outra coisa.
Nos Estados Unidos, algumas marcas estão se juntando, algumas empresas estão indo nas marcas e comprando linhas de roupa para alugar para as pessoas. Então, toda semana você recebe um kit de roupas diferente. Você nunca- você não essa vai ter- ideia, hein? Eu gostei Você não disso. vai ter as roupas sempre... Sempre nova. Você sempre tem uma novidade, uma roupa nova. Vai, higieniza, limpa, vê se está tudo em ordem e devolve. Devolve. O custo é Exato. muito menor. Muito né? menor. Até voltando ali para a parte de sustentabilidade também, É. né? É uma questão que a É. gente pode olhar também, né? Super. Sim, com certeza. Legal, são ideias inovadoras que vão surgindo É. aí, né? Mas assim, a gente falando dessas questões, até do guia mesmo, né? Uhum. Das práticas que É. as empresas que querem operar aí com alto nível de consciência, elas podem, né, e devem, né, seguir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são essas práticas que você traz ali no seu livro. Olha, esse livro, ele traz principalmente um passo a passo para ajudar as empresas a entender de onde vem o propósito. Quando a empresa é nova, você tem um caminho. Quando a empresa é mais antiga, você tem que tenta voltar para os fundadores para ver a intenção deles e aí ajustar a realidade socioeconômica atual. Aí o que a gente fala também de como é que eu trago isso para dentro da cultura, porque, escrevi o propósito, tá pronto? Não, você apenas começou. Porque o que a gente precisa ajudar no dia a dia, falar, o que é o Copcast? Como é que ele se conecta com o propósito da Sicredi de construir juntos uma sociedade mais próspera? A prosperidade passa pelo desenvolvimento, pela educação. O Copcast tem um papel de levar educação, conhecimento para mais pessoas, para que elas possam aprender. Aí que este projeto se conecta com o propósito da cooperativa. Então, eu tenho que dar evidências constantes, eu tenho que criar rituais para celebrar Sim, isso rituais e importantes. potencializar. Porque não adianta falar, a gente está fazendo um monte de coisa. Aonde? Ninguém tá vendo, né? É. Ninguém tá vendo. A gente tem que ser não que nem o pato que põe o ovo e não fala para ninguém. A gente tem que falar, tá vendo? Aqui eu botei um ovo, aqui tem outro, Sim. aqui tem mais um, aqui tem mais um. Isso aqui é tudo cria, tá certo? Que nem essas árvores. Da onde vem essas árvores? Eu sou muito curioso, vou deixar uma tarefa para quem está escutando. Eu quero saber quem plantou essas árvores que hoje têm 20, 30 anos. Porque isso não nasce do dia para a noite. Isso é alguém que teve uma visão de 30 anos Sim. que essa cidade vai ser assim. E eu vou fazer que essas árvores estejam plantadas. E a gente tem que olhar que ruas que estão falhando, porque eu vou lá e completar essa rua. Exato. Talvez esse é o nosso papel. Sim. Falar, sabe aqui, cada vez que você faz isso, tem uma árvore. Essa árvore aqui estava faltando, mapear e mostrar onde a gente Essa está é a colocando. nossa contribuição, né? Isso, para esse legado, Então já para fica- fortalecer esse legado que está aí. Já fica essa tarefa, então, aí, para todo mundo que está nos ouvindo aí. Deixa aí nos comentários quem Quem foi. E se foi você... É. Exatamente. Fala aí pra gente. Coloca aqui que Vem você aqui que plantou. que a gente precisa falar Falar com com você você. aqui no Copcast. Exatamente. Que visão essa pessoa tinha, Não né? é? A gente quer saber, né? Exatamente. Sim, realmente. Exatamente. E agora, eu vou deixar você perguntar. É a última pergunta que eu vou fazer, juro, prometo. Não, mentira, tem vamos mais. seguindo. Assim, tem alguma dificuldade, você que passa aí por várias empresas, né, falando, né, de como a empresa realmente ela tem sucesso, né, quais são aí os passos para ter sucesso, mas qual que é o maior desafio para que essas empresas coloquem isso na prática? Boa. Boa. Assim, quando a empresa... Depende do tamanho da empresa, né? Mas normalmente isso tem que estar alinhado com a liderança. Qual a liderança? Numa cooperativa, com o conselho. Sim. Então, as pessoas que chegam no conselho, neste caminho de chegada no conselho, elas têm que serem alinhadas com essa ideia para que elas Educadas, possam né? criar, fazer a contribuição adequada. Quando a empresa não tem conselho, é o fundador, a família, os donos, o presidente, o diretor-geral. Então, é a primeira linha de comando da organização. Se esse grupo não está alinhado, não adianta você tentar plantar árvore lá embaixo que o carro vai passar por cima todo dia, Sim. tá certo? Então, esse compromisso que vem de cima para baixo faz toda a diferença. E aí a gente pergunta, puxa, mas às vezes tem gente que não está pronto. Tem gente que não está pronto.
O que vai acontecer, se essas pessoas não mudarem, não se atualizarem, não fizerem o upgrade da forma de atuar deles, tem mais gente que vai entrar no mercado e comer pelas bordas. Ah, com Principalmente essa certeza. nova geração, né, Thomas? Exatamente. E o próprio ESG tá aí Tá aí para isso. É muito pra claro. alavancar isso. Essa jornada é muito importante, porque o ESG é uma evolução, de novo, um upgrade do tripé da sustentabilidade, que era pessoas, planeta e lucro. Sim. Pessoas é muito genérico, vamos falar de social, impacto social. Planeta é muito grande, vamos falar de impacto ambiental. E lucro não é qualquer preço, por isso que entra a questão da governança. A governança diz o quê? Diz que a gente não pode mais gerar lucro a qualquer preço, às custas do outro. Então, lucro tem outro nível de consciência. Olha que bonito. Até esse modelo sofreu uma evolução de consciência. Sim. Exato. Porque a gente aprende, a gente evolui, a gente precisa de um modelo evoluído Sim. para acompanhar a gente. Eu não posso estar com estradas maravilhosas andando de carroça. Então, a hora que a estrada melhora, o carro melhora. O carro melhora, a estrada melhora. Um puxa o outro. A educação expande consciência, a expansão da consciência permite que a gente tome melhores decisões. O que acontece é, quando você tem a consciência, você tem uma opção na vida. A opção de ignorar, de absolutamente falar, isso não existe, evitar a mudança, ou abraçar a mudança e ir para frente. E qualquer uma das três opções que você escolher tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade vai afetar novamente a sua consciência e vai expandir a consciência, porque tem uma consequência. Então, esse é um ciclo virtuoso de desenvolvimento de consciência. Sim. Você queira fazer ou não, vai te afetar. Se prepara. Então, é melhor fazer. De alguma forma, vai. Isso. Não, aí no mundo de constante mudança, não tem como. Exato. A gente tá. O Covid veio para mostrar isso também. Que se a gente não adapta, não vai rápido, não muda rápido, não percorre alguns caminhos necessários, uma hora ou outra a gente vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Realmente. Thomas, enquanto a gente estava conversando, eu trabalho na área de planejamento estratégico da cooperativa, né? E a gente sempre está discutindo sobre cultura, sobre gestão por propósito, esses temas assim, e como que a gente consegue medir isso na prática. Porque a gente aplica muitos desses conceitos, né? E até a própria leitura do livro Capitalismo Consciente, né? Mas quando a gente fala para conseguir medir isso na prática, que é qual que é o resultado disso, como que a gente consegue acompanhar, eu acho que é um desafio para todo líder que trabalha com essa questão de gestão consciente, né? Sim. Como que eu consigo definir que eu cheguei lá? Uhum. Como que eu consigo definir e falar, não, agora a minha empresa tem uma gestão consciente, no caso do nosso, como cooperativa, né? As nossas agências, a gente consegue identificar que realmente a gente não é mais naquele padrão tradicional. Qual que são, assim, esses desafios? Eu acho que o que é difícil, diferente de uma corrida, tem uma chegada. Sim. Qual é a chegada da consciência? Qual é a chegada da consciência? Porque cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu mudo um comportamento, eu posso mudar um comportamento e atualizar. Eu expando a consciência. Sim. Então a consciência não tem linha de chegada. Você acha que falar, bom, cheguei. Porque a gente olha hoje, o nosso nível de consciência é muito maior do que da geração anterior e da outra. Sim. Você acha que com a nossa avó a gente tinha o que escolher para comer? Hoje a gente pergunta, as pessoas perguntam se você tem uma restrição alimentar. Sim. Porque é outro nível de preocupação. Antigamente a gente passava por cima, atropelava, é isso que tem para comer. Hoje a gente já cuida, é outro nível de atenção. Sim. Por quê? Eu sei que se eu tinha uma restrição alimentar, outras pessoas podem ter. Então, o meu restaurante, o meu local onde eu sirvo comida, eu vou ensinar para os meus colaboradores, falar, você vai perguntar isso. No cardápio tem a sinalização. Não tem a sinalização mais... Bahia? Não estamos indo para Bahia? Sim. Na Bahia o cardápio está escrito, tem uma pimentinha sem pimenta. Você sabe que aquele é Sim. mais pimentado e outro é sem. Sim. Para respeitar, porque o baiano fala, puxa, eu gosto da pimenta. Mas se eu der pimenta pro cara que vem de fora, ele não volta para comer no meu lugar. Não volta com ele. Então eu vou cuidar Porque do é uma cliente. comida quente, né? Isso, tá vendo? Até todas as culturas estão começando a se adaptar. Até o baiano, que era um cara tranquilo, relaxado, fala: não, o cara vem de fora, eu quero que ele volte. Então eu vou cuidar, vou falar: olha, esse é mais pimentado. Aqui tem 3 pimentinhas, esse tem 2, esse tem 1, esse não tem pimenta. Ah, eu prefiro sem pimenta. Dá pra fazer esse sem pimenta? Tá, eu faço esse sem pimenta.
Se adaptou. Se adaptou. Então, o que é isso? Isso é consciência. Consciência de liderança que cuida. Sim. Até no restaurante. E tem um restaurante na Bahia que vocês precisam conhecer, que é o Bão. Bom. Salvador, chama Bão. É tipo um boteco. A celebração deles é levar a equipe deles para comer num restaurante, porque é tipo comida de boteco, um restaurante mais relaxado, mas uma comida muito boa, né? Muito baiana. A celebração deles é levar a equipe para jantar num restaurante bacana. No restaurante mais arrumado, que tem garçom. Claro, eleva. Eleva. Né? E aí o que eles fazem? Olha só, é uma celebração e uma aula. Porque todos os garçons, toda a equipe começa a olhar, olha como ele atende, olha o que ele faz, olha o que ele outro faz. E eles voltam e falam, vamos copiar aquilo? Sim. Vamos copiar esse? Vamos fazer aquilo? Então, quando a gente se compara, por exemplo, a Sicredi, com quem a gente se compara? Com um banco? Não! Com outra cooperativa? Nunca! Eu tenho que me comparar com a Apple, Sim. com a Google, com a Amazon, com os maiores do mundo. Porque se o cara vale 2, 3 trilhões de dólares, alguma coisa ele faz bem. E estas empresas são um ecossistema, elas não são um produto. Sim. Entendeu? O Google, qual é o produto do Google? Busca? Não. Qual é o produto da Apple celular? Não. É um ecossistema. É um ecossistema. Então nós precisamos nos comparar não com alguém da nossa área, alguém muito maior, porque a gente quer exceder, Sim. avançar muito mais. E assim, né, Thomas, você falou uma coisa e eu estava aqui pensando, porque a gente acredita tanto no nosso propósito, né, o Sicredi, o sistema Sicredi, né, acredita tanto no propósito, né, que a gente trabalha isso todos os dias, que a gente fala que o nosso principal concorrente é o desconhecimento. Exato. O desconhecimento das pessoas acerca do cooperativismo, porque se ela souber o que é o cooperativismo, ela vai vir. Naturalmente. Então, isso sim, né? E é acreditar mesmo, né? Fazer o colaborador acreditar, todo mundo que vir, né? Todos os stakeholders, né? Acreditarem no propósito da empresa, né? Uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Por exemplo, deu um boom de bancos digitais, tá certo? Até alguém ter problema, e aí você ficar frustrado, e aí você sai. Mas eles chamaram a atenção, ensinaram uma coisa que a gente não estava fazendo, como instituição financeira. O outro lado é que as pessoas que simplesmente foram para lá foram no embalo. E a pergunta que eu sempre faço, se o seu propósito de comprar serviços de uma instituição como essa, qual é o seu propósito? Quando você compra da China, qual é o seu propósito? Você quer fortalecer a sua região? Sim. Ou você quer mandar os empregos para lá? Se você quiser mandar emprego para a China, compra da China. Se você quiser ser cliente de um banco digital, você está ajudando a criar mais um bilionário. Talvez a gente não tenha todos os bilionários ainda, né? Se a gente abrir o álbum, tá faltando 7 bilionários aqui do Brasil. Então vou abrir uma conta no banco digital para a gente completar o álbum dos bilionários. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Se esse é o seu propósito, se essa é a sua intenção, você pode investir nisso, você pode abrir uma conta lá, tá certo? Agora, se você acredita que a gente não precisa mais de bilionário, você vai voltar e falar, Sicredi, aqui isso não tem, isso não tem, isso não tem, eu quero isso. Quando vai ficar pronto? E começar a pedir para aqueles que contribuem para o desenvolvimento do que você acredita. Claro. Sim. Para a economia local, Isso, né? Porque exatamente. é isso que a gente tem que desenvolver onde a gente está, né? Exatamente. E isso é verdade, viu? Eu tenho certeza que tem muita gente em casa que está ali pensando que eu vou cancelar minhas compras que eu fiz. Por que eu tô... mas é isso que mesmo. eu tô fazendo, né? Por Mas é quê? verdade, é elevar o nível da consciência. Porque isso é uma relação sistêmica. Eu não estou fazendo uma compra isolada do impacto dessa compra no mundo. Isso aí tá vindo de navio, de avião, do frete, do outro lado do mundo. Sim. Para fazer toda essa Faz viagem sentido. e chegar aqui mais barato, será que tem uma criança trabalhando? Qual a condição de trabalho do lado de lá? O que eu estou estimulando que aquelas pessoas trabalhem daquele jeito? Puxa, põe gente para trabalhar assim aqui, você vai preso. Por que lá pode? Não é? Exatamente. Então a gente tem que começar a pensar o quanto a gente precisa de mais. Quanto é o suficiente? Convite que eu faço para todo mundo que está ouvindo aqui. Quanto é o suficiente? Porque a conta bancária pode subir, não para mais. Quanto que é o suficiente para cada um? O quanto que eu preciso para ficar feliz? O que me faz feliz? A gente tem que ter uns objetivos claros aí de Isso futuro, aí, ó. né? Senão complica a vida, né?
Você falou uma coisa lá atrás, né? E a gente fica aí, né, Indo e matutando no meio do Quando caminho. você fala, o cérebro tá... Tá aqui, né? Um monte de pergunta. Você falou a respeito da felicidade do colaborador. E isso é uma coisa que o Sicredi, né? A Sicredi Centro-Sul, particularmente, a gente aderiu, né? O FIC, que é a Felicidade Interna Cooperativa. Que ele avalia, ele faz um mapeamento ali do que é importante para o colaborador, né? O que é necessário para o colaborador para ele se sentir melhor no trabalho, né? Porque a filosofia é o quê? É possível sim trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, certo? Mas o que a gente pode fazer para alcançar isso, né? Então, esse programa ele traz isso. E aí, né, eu acho que isso é tão verdadeiro que não é à toa que nós estamos aí, né, em 4º lugar das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Você acha que qual que é a correlação mesmo, sabe, do sucesso de uma empresa com a felicidade do colaborador em estar ali trabalhando naquela empresa? Olha, a correlação é direta, porque não existe negócio próspero com gente triste. Verdade. Talvez funerária. Talvez, né? Talvez, tá certo? Talvez. É o único assim que consigo falar, funerária talvez, né? Sim. Mas normalmente, quando você entra numa loja, as pessoas estão tristes, você não quer nem incomodar o vendedor, tá certo? Agora, você entra numa loja, as pessoas estão felizes, eu olho de fora, o que tá acontecendo ali dentro? Eu quero entrar. Tá certo? A felicidade é contagiante, ela atrai as pessoas. A tristeza afasta você. Então, naturalmente, se você tem um grupo mais feliz, e acho que uma das coisas que a gente faz bastante é trabalhar em medir a felicidade, medir constantemente. A gente tem um trabalho com a Sicredi Essência, lá o Pampa Gaúcho, de medição de felicidade. Tem um aplicativo, chama My Happy Force, que todo mundo pode entrar todo dia e falar, hoje eu tô me sentindo assim, qual que é? Eu posso agradecer, posso fazer. Já vou anotar isso Então, já aqui, ó. Então, o que é muito bacana é que constantemente a gente sabe qual é o estado de ânimo das pessoas. Porque felicidade, se você medir a temperatura do seu filho uma vez por ano e falar que, hoje tá bom, ele tá saudável, não funciona. Sim. Felicidade é um estado de ânimo. Então, como é que você acompanha esse bem-estar? E você mede em múltiplas dimensões, em estresse, em feedback, em várias outras dimensões, tá certo? Mas você pode medir por uma dimensão simples. Como é que eu me sinto hoje? Muito feliz, desanimado ou caído, né? Sim. E você põe a expressão que você quer. E todo dia o colaborador entra e vota no seu estado de ânimo, e aí vem outras perguntas, outras comunicações, umas pesquisas. Então, é um jeito da gente começar, tive uma ideia, fiz isso na agência, deu certo. Aí o outro olha lá, puxa, essa ideia é boa. Então, você pode contribuir com ideias, e de forma anônima. Então, se você fala, puxa, tô triste por causa disso, né? Imagina, a gente tem um cliente que alguém escreveu, tô triste porque não vejo meu trabalho reconhecido. Um monte de gente concordou, porque as pessoas podem concordar ou discordar daquela mensagem. E a gente, como gestor, a gente olha e fala, puxa, muita gente concordou que não vê o trabalho reconhecido. O que eu faço? Eu preciso fazer uma outra pergunta, porque é o chefe que não reconhece meu trabalho, são os meus pares que não reconhecem meu trabalho, ou é minha equipe. Então eu faço uma pergunta. E aí eu começo a descobrir, falar, puxa, nesta região, nessas agências, é o chefe que não reconhece. Nessas agências, então ali eu preciso de um treinamento para liderança. Nessas, é a equipe que não reconhece. Aqui são os pares, então eu preciso de comunicação. Então, para cada tipo de resposta, você tem uma ação mais precisa para treinar as pessoas, para capacitar, para melhorar isso aí. Então, felicidade tem um papel fundamental e cada vez mais no mundo. Empresas felizes, empresas que elas são contagiantes, as pessoas querem trabalhar lá. Quando você vê pessoas caídas, fala, nossa, você passa longe. É verdade. Né? Você entra, assim, tem loja que você tem vontade de entrar. Tem loja que você não entra. Tem loja que você quer participar daquela tribo. Você quer fazer parte dessa tribo. Aí a pergunta que eu faço pra gente da Sicredi, cada vez menos as pessoas vão nas agências. O que eu faço para trazer a tribo de volta? Para a hora que o cara passar na frente, olha, ali tem uma Sicredi, vou entrar, dar uma olhada. Ali sempre tem alguma coisa boa acontecendo. Sim. Qual é a coisa boa que pode estar sempre acontecendo dentro do nosso espaço? Porque senão alguém vai falar, precisamos desse espaço. Exatamente. Então a gente precisa mudar
a utilização do nosso espaço para criar esse coletivo de novo. Sim. Antes era para ficar na fila pagar a conta. Hoje, Qual que é o diferencial? o que eu tenho para aprender lá hoje? O que eles estão ensinando lá hoje? O que está acontecendo lá dentro hoje? Olha, Provocação. Provocação. Uma A gente curva. fala muito de relacionamento, né? A Isso. gente foca tanto nisso, mas, né? mas a relacionar toda vez ir atrás do associado para conversar, ou tem alguma coisa que o associado fala, puxa, isso é interessante, eu quero saber. Sim. Estamos falando de energia solar aqui, vai ter uma aula de energia solar, vai ter um fazendeiro que vai explicar Rapaz, o que ele fez. Trouxeram o Thomas aqui para falar de capitalismo consciente. Né? Olha que legal, Isso aí. né? Vamos assistir esse episódio, vamos compartilhar, né, Isso galera, aí. essa informação. E aí eu faço mais um convite para quem assistir e se sobrar, porque sempre sobe pergunta, né? Claro. Puxa vida. Aí as pessoas que tiverem dúvidas, perguntas, falar, pô, queria entender mais isso onde encontro, posta ali, escreve. Sim, E o que a gente vai fazer? Isso aqui, de novo, é um compromisso sistêmico. sim. A gente vai marcar uma hora e vai gravar as respostas em vídeo para continuar compartilhando. Ai, que Porque legal, não para aqui. Thomas. Essa conversa só está começando aqui. Sim. Tá certo? Exatamente. E aí, se eu receber uma lista de 10 perguntas, eu vou lá e gravo uns videozinhos rápidos e a gente vai distribuindo. Perfeito. Para quê? É A isso aí. conversa não termina aqui. Isso está apenas começando. Aí se surgiu dúvidas, então, mandem pra gente. A gente vai compilar tudo e vai passar aqui com o Thomas. Exatamente. Tá Sim, lançado então, esse desafio Legal. para que as pessoas Thomas. participem, perguntem e a gente continue essa conversa. Com certeza. Porque é aqui o lugar para continuar essa conversa. É onde a gente trabalha junto para construir uma sociedade mais próspera. Mas assim, o papo, né? Se a gente pudesse estender isso aqui, né, até altas horas, a gente ficaria. Dava pra ir porque, mais. porque a conversa é muito boa mesmo, Muito. né? Mas eu queria, né, que você deixasse uma mensagem para todos, né, as pessoas que estão nos assistindo, né, as pessoas que já são empresárias, as pessoas que estão verdade. com vontade de empreender, Sim. né, que por acaso, assim, falarem, poxa, que legal, eu vou pegar, vou ler o livro, vou atrás, né, vou me informar melhor, o que eu posso fazer com a minha empresa. Mas o que na sua visão seria esse primeiro passo? Acho que o primeiro passo é a gente prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E como isso vai afetar a gente hoje, amanhã e depois. Tá certo? Eu sempre trago uma historinha. Minha filha, quando a gente voltou ao Brasil, minha filha tinha 4 anos, eu colhia muda de pau-ferro. É uma muda muito delicada, né? Primeiro ano colhi 300, morreram 290. Segundo ano colhi 200, morreram 180. Melhorou a porcentagem, mas morreu um monte, né? Terceiro ano tô lá colhendo, minha filha de novo comigo, fazendo aquilo lá. Puxa, que chato. Aí eu, que árvore é essa? Eu falei, essa grande aqui, né? Pau-ferro, tal, desse tamanho. Nossa, é bonita mesmo. Essa pequenininha fica. Quanto tempo leva pra ficar assim? Uns 60 anos. Nossa. Ela olhou pra mim, né? Já tava com 7 anos, né? O terceiro ano fazendo isso comigo. Ela falou, papi, por que você tá fazendo isso então? Porque se leva 50, 60 anos, por que você tá fazendo isso? Conta de somar. Era 45 mais 50, 95, talvez você não vai ver isso. Sim. Aí eu olhei pra ela, tá vendo esse caminho? A gente começa a caminhar por aqui, nesse bosque de árvores de pau-ferro, são 100 metros. Não é, o que você acha desse caminho? Ela fala, esse é a melhor parte do caminho, porque a gente sai pra caminhar e quando a gente volta, a gente sabe que a gente tá chegando. Sim. Então, eu falei pra ela, alguém plantou essas árvores para fazer sombra no nosso caminho. E acho que a gente podia plantar mais algumas para estender a sombra desse caminho. Sim. Não ia ficar melhor? Ela falou, vai ficar melhor. Então, o convite que eu faço para as pessoas, em que sombra a gente está andando hoje, para honrar aqueles que fizeram esta sombra, deixaram essa sombra para a gente, e o que a gente está plantando para estender essa sombra. Se você não está feliz com o que você está colhendo hoje, a responsabilidade é sua de não ter semeado lá atrás, plantado lá atrás. Então, o que a gente pode semear hoje para que as nossas colheitas amanhã, depois e mais para frente, para as próximas gerações, sejam melhores do que a gente está colhendo hoje. Negócios conscientes tem relação com o legado, né? Exatamente. Exatamente. Você ficou pensativo Forte. também, né, Lucas? Forte, Eu fiquei pensativa aqui. Eu falei, olha, forte, muito forte. O que eu tô fazendo? O que eu tô O que eu tô fazendo? né? Isso mesmo. Fantástico. Tá bom. Cara, olha, é com dor no meu coração que eu vou falar isso, mas a gente está encerrando o nosso Estamos episódio, né, do nosso Thomas, podcast. sensacional. Muito obrigada, Thomas, por você ter aceito esse desafio, né, ter dado aí o que a gente tem hoje de mais valioso, que é o nosso tempo, Isso. né, e você
deixou, né, assim, compartilhou do seu tempo com a Isso. gente hoje. Então, assim, só gratidão, né, Lucas? Thomas, muito obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui com você. Foi uma inspiração pra gente através desse Obrigado livro. vocês. Muito obrigado, tamo junto. É isso aí. Muito É bom. isso, muito obrigada. E você, se você assistiu todo esse episódio é porque você gostou, né? Então, se você gostou, gente, não esqueça, curta Compartilhe. e, gente, se não é inscrito, Se inscreve, né, gente? por favor, né, gente? E, ó, não esquece das tarefas, né, Lucas? Sim, sim. Não esqueçam das tarefas. Manda os deixa as recadinhos, descobre quem plantou as árvores pra gente. Boa. E a gente vai entrevistar esse cara aqui. perguntas. Tá joia, gente? Brigadão, obrigado, Tchau, tchau. Lucas. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.